Olá pessoal, eu sou Alberto Delisola e hoje vamos falar de um dos animes mais reverenciados de todos os tempos, Naruto! Vamos fazer uma análise psicológica e filosófica de seu personagem principal. Se segura que vem coisa boa aí. E lembrando sempre, né? Se você gosta de assistir vídeos como esse, que fazem a análise filosófica de elementos da cultura pop, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo, tanto de neurociência quanto de filosofia nerd. E é lógico, né? Essa análise tem spoilers, tanto da primeira quanto da segunda saga de Naruto. Naruto é uma criança que começa a sua saga sendo desprezado por muitas pessoas que estão ao seu redor. Além de órfão, ele carrega dentro de si um demônio de 9 caudas chamado Kurama. E Naruto é brincalhão e imaturo, mas a gente sabe que suas atitudes são meramente uma maneira de chamar a atenção, para ele poder lidar com a sua própria solidão. E no decorrer da trama, ele faz diversas amizades, encontra mentores, mas também faz inimigos. E o Naruto é um personagem bem convincente, porque no final, ele tem a missão de tirar as pessoas da solidão. E isso é demonstrado através do seu amigo Sasuke, que também é órfão e tem uma história muito trágica. Hoje, no entanto, vamos nos atentar mais ao desenvolvimento pessoal de Naruto e todo o simbolismo envolto em sua relação com o Kurama. Como é de se esperar, Naruto traz consigo muito da filosofia oriental, principalmente do taoísmo. Aliás, quando a gente fala em taoísmo, a gente está falando, na verdade, de um conjunto de escolas, filosofias e religiões. De forma geral, a gente pode dizer que ele funciona mais ou menos como o cristianismo no Ocidente, tendo se dividido e subdividido diversas vezes. Um dos pensadores mais influenciados pelo taoísmo foi Carl Gustav Jung, e é no seu pensamento que vamos encontrar um elemento importantíssimo para a nossa análise, a sombra. E vale ressaltar, no entanto, que isso não se trata nem de um ataque, nem de uma defesa ao pensador. Pelo contrário, procuramos expor suas ideias para que você tire suas próprias conclusões e lições. Carl Jung viveu entre 1875 e 1961. E ele foi amigo e discípulo de outro pensador que já foi analisado aqui no canal, Sigmund Freud. Jung, no entanto, ele acabou se distanciando de Freud e acabou fundando a chamada psicologia analítica. E ele desenvolveu ideias que são muito populares até os dias de hoje, como inconsciente coletivo, arquétipos e sincronicidade. Aliás, se você já fez aqueles testes MBTI, que te dão um perfil com algumas letrinhas, saiba que isso aí veio do Jung também. E tendo estudado diversas coisas como filosofia, biologia, religião e mitologia, Jung foi um prolífero escritor, ávido leitor, e acaba sendo criticado justamente por muitas vezes acabar pendendo ao misticismo. É possível dizer, tanto pela análise de seus trabalhos quanto pelo modo que viveu, que Jung buscava muitas vezes equilibrar conceitos que são vistos constantemente como opostos, justamente como religião e ciência. E justamente por isso ele tratou muito sobre o bem e o mal, feio e o belo, a mente e o corpo, a luz e a penumbra. Aliás, poucas coisas demonstram isso tão bem quanto o yin e yang. Para Jung, o yin e yang também pode representar a nossa psique, como um lado consciente e um outro lado sombrio, o inconsciente. Nas palavras de Jung, todos carregam uma sombra, e quanto menos ela é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Isso, obviamente, guarda relações com aquela ideia freudiana de id. Para Freud, nascemos apenas com instintos. Nós somos, do nascimento, basicamente animais egoístas. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a viver em sociedade. A gente passa a ter contato com o chamado superego. E o superego é basicamente uma força moral externa. E do conflito dessas duas coisas nasce então o ego, o eu. Jung, no entanto, vê o processo de desenvolvimento sendo algo muito mais mesclado. Para ele, a sombra não guarda apenas nossos instintos primitivos, mas tudo aquilo que não conhecemos em nós mesmos. E para ele fica bem claro que a gente tem que conhecer cada vez mais a nossa sombra. Porque a gente tem instintos que, se não conhecidos, se não incorporados da devida maneira, podem gerar atos cruéis. O desconhecimento da própria sombra nos torna ingênuos. E ninguém pode ser verdadeiramente bom sendo ingênuo. O bom não é aquele que desconhece a maldade ou seu próprio lado perverso. Bom é aquele que conhece esse lado e mesmo assim ele opta pelo caminho do amor, da compaixão, do perdão
A gente também pode dizer que esse desconhecimento acaba gerando hipocrisia. Uma hipocrisia que vai ser vista justamente naqueles que apontam o dedo para os outros sem nunca perceberem os próprios defeitos. Naruto, no final das contas, conta a história de uma pessoa que conhece sua própria sombra. Ele a incorpora e finalmente aprende a lidar com ela. E já mencionamos anteriormente que a jornada dele começa com a sua solidão e com o seu modo de lidar com isso. E ele também é um ninja que precisa se esforçar mais do que o normal, porque ele não teve direcionamento familiar. Muitas vezes a gente tem empatia pelo Naruto, porque no fundo ele representa nossos momentos de solidão face aos desafios da vida. Todos nós já vivemos situações onde a gente parecia abandonado. Kurama, o demônio de 9 caudas, é justamente a representação da sombra, do lado desconhecido de Naruto. E num primeiro momento, a relação não só do próprio Naruto como das pessoas ao seu redor é de medo quando está diante dessa sombra. Uma sombra que se mostra poderosa e perigosa. Inicialmente, as características de Kurama são as mesmas que a gente tenta esconder. E o que é feito em Naruto é exatamente o que é feito nas nossas vidas. Ao nos depararmos com essa sombra em nós, a tendência é que a selemos, a escondamos dentro de nós. Mas no fim, nós não conseguimos fugir dela. Vamos imaginar algumas situações práticas da vida e como que a narrativa de Naruto mostra a necessidade e o caminho para o equilíbrio. Imagina um garoto que tem pais agressivos. Ele pode adotar uma postura que é totalmente contrária a qualquer tipo de agressão durante a vida. Sua opção será sempre a passividade, nunca será o confronto, porque ele busca negar aquilo que via como defeitos nos seus pais. No entanto, a agressividade faz parte de todos nós. Ela não pode ser simplesmente apagada. Nossa sombra, portanto, pode esconder características de violência. A busca pela eliminação daquilo que não gostamos em nós mesmos, para Jung, faz apenas com que nossa própria sombra ganhe espaço. Se não a matamos, a fortalecemos. Quantas vezes não tomamos atitudes que desprezamos completamente? E quantas vezes, a gente faz justamente aquilo que a gente julga ser terrível. O caminho mais rápido para se tornar aquilo que mais se odeia é tentar reprimir sua própria sombra. E o que acontece com Naruto quando ele perde a calma? Ele dá espaço para Kurama. Essa é a perfeita representação de como funcionamos. Em momentos de fragilidade, aquilo que escondemos ressurge e nos domina. Kurama, em dado momento, diz a Naruto: destrua tudo, apague tudo que te faz sofrer, entregue o seu coração a mim, eu vou salvá-lo de seu sofrimento. E claro, essa promessa é absolutamente vazia. Todos nós já ouvimos nossas sombras dizerem algo parecido às nossas cabeças. É como aquele capetinha, que fica no nosso ombro nos dizendo para nos entregarmos a um vício ou para perdermos o controle. Voltando ao exemplo do garoto que repreende sua própria violência, a tendência é que, ao nunca ter aprendido a lidar com ela, ele simplesmente exploda em momentos de dificuldade. O caminho que a gente deve seguir, de acordo com Jung, é o de aceitação e de fusão com a nossa própria sombra. Quando a negamos, permitimos que ela escape de maneira descontrolada. Mas quando a reconhecemos, aprendemos a usá-la também a nosso favor. Quando a gente entende a jornada de Naruto, como que ele evolui tanto física quanto psicologicamente, podemos entender as lições para então a gente fazer o mesmo. Lição número 1, reconhecimento e aceitação. A jornada de Naruto para controlar Kurama é longa, mas tem seu ponto alto quando ele começa o ritual para dominá-la. Já nas primeiras etapas, Naruto vai até uma cachoeira, onde ele acaba se encontrando com a versão que diz ser seu verdadeiro eu. Não importa o quanto Naruto lute com essa imagem, ele nunca consegue superá-la. O único modo que ele encontra para vencê-la é abraçando-a, é aceitando-a. Esta versão dele é sua parte raivosa. A mensagem é bem clara. A gente não pode dominar a nossa sombra sem superar também nossa raiva, nossa angústia, nossa solidão. O garoto com pais raivosos jamais começará a jornada se não admitir que carrega em si os mesmos defeitos. Depois de vencer seu eu perverso, Naruto segue para o desafio contra Kurama. E claro, a luta não poderia ser fácil, mas ele vence e consegue usar o chakra dela, com a ajuda da aparição da sua mãe. Fica claro, então, que só o reconhecimento da nossa sombra não é suficiente para nos tornarmos melhores. Devemos lutar contra ela, mas dessa vez com consciência.
Esse é o caso, por exemplo, de alguém tentando superar um vício. Depois da fase de aceitação, ainda muita luta pela frente, e essa luta nos leva a um renascimento. A reconstrução do eu passa pela integração do nosso lado obscuro. É com isso que aprendemos a redirecionar as nossas energias. No caso de Naruto, o chakra da Kyuubi era antes descontrolado e danoso, mas passa a ser de ajuda vital. Nas nossas vidas acontece a mesma coisa. Nossos comportamentos têm relação com carências emocionais e psicológicas. E essas carências podem nos levar a ter comportamentos ruins ou comportamentos bons. Uma pessoa que se sente solitária pode buscar consolo na comida sem nem perceber. Ao entender sua própria solidão, ela pode, em vez de buscar uma satisfação passageira, buscar se reconciliar com seu passado. O garoto com pais agressivos, por exemplo, pode aprender a redirecionar sua própria agressividade para algo positivo, como algum esporte. O Naruto, antes de ser um verdadeiro herói, teve que enfrentar a si mesmo. E assim é com a vida. Aquele que não vence sua própria sombra não pode salvar os outros. E você já conhecia todos esses conceitos simbólicos que existem em Naruto? Já havia pensado nessa jornada psicológica pela qual ele passou? Tem alguma sugestão de outro personagem da série Naruto pra gente comentar aqui? Deixa sua opinião, deixa sua sugestão e, é claro, gostou do vídeo? Então já se inscreve, já ativa o sininho que semana que vem tem mais vídeo. Até a próxima!